Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. É isso aí, a gente já está chegando num número absurdo de episódios, a gente já está em 3 anos gravando, chegando a quase 100 episódios, e eu agradeço demais a audiência de vocês e já convido vocês a seguirem o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem o canal no YouTube e, claro, tem a comunidade lá no LinkedIn, que você pode fazer parte tanto do grupo quanto da company page do RH para você. Lá você vai encontrar outros 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias. Fique à vontade para fazer parte dessa comunidade e também para acessar o rhpravocê.com.br, porque lá na nossa plataforma de conteúdo você vai encontrar vários conteúdos novos todos os dias produzidos pela nossa área de redação, pela nossa área de conteúdo, também pela comunidade, porque tem muita gente, muitos leitores que aportam conteúdos todos os dias por lá na nossa área de collab. Tem a área de colunistas também, que são experts em RH, também contribuindo com conteúdos exclusivos e novos a cada semana. Fica à vontade, então, para você visitar o RH para você e fazer parte, de fato, desse movimento, né? Aliás, o slogan do site é Junte-se a Nós, porque é isso aí, esse é um movimento que a gente tem feito pelo protagonismo do RH nas organizações. Episódio de hoje a gente vai falar sobre geração Z, de que forma a geração Z está mudando as relações de trabalho, e a gente trouxe aqui uma baita especialista, uma doutora em geração Z, até porque ela fez de fato a tese de doutorado dela em geração Z, analisando um pouquinho dos impactos da geração Z. Estou falando da Thaís Giuliani, que é consultora, mentora, escritora, além de criadora da geração Zimago. Thaís, agradeço demais a sua participação no episódio de hoje. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Um prazer conversar sobre esse tema que eu amo e que eu estudo já faz 7 anos. Obrigada. Que demais. Privilégio nosso contar contigo. Está aqui comigo também a Gabi, a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Dan. Obrigada pelo convite. Seja super bem-vinda, Thaís, ao nosso podcast. Obrigada, Gabriela. Um prazer. De que forma a geração Z está mudando as relações de trabalho? Acho que, obviamente, um podcast como o nosso não vai dar conta de falar sobre tudo isso, né? Porque o assunto é absurdo, de grande, de impactante, há muitos desdobramentos. Não é à toa que gerou aí uma tese de doutorado, mas eu quero, Thaís, começar esse nosso bate-papo com um panorama geral, né? Assim, de que maneira os jovens talentos estão ajudando a mudar a cara do mercado de trabalho, do ambiente de negócio das empresas. Vamos começar com um panorama geral para depois a gente debater alguns dos tópicos que a gente separou aqui para te perguntar. Mas dá para a gente esse panorama? Como é que você tem visto isso de maneira genérica e geral, a atuação dos jovens e como eles têm mudado a cara do mercado de trabalho? Perfeito, Daniel. Olha, tiraram todo mundo da zona de conforto, isso eu posso te garantir, né? Porque essa geração Z é uma geração, é a primeira geração que nasceu com a internet. Então, isso por si só já muda muito, influencia muito o comportamento deles. E a sua visão de mundo e as principais características que eles têm. Então, eles realmente são bem diferentes das gerações anteriores. E eu acho que vale até mencionar que é a primeira vez na história, Daniel, que a gente tem um encontro de 4 gerações no mercado de trabalho. Porque se você for parar para pensar, a gente ainda tem os baby boomers, né? Sim. Que são aí os considerados nascidos entre 46 e 64, mais ou menos. Tem a geração X, que aí são os de 65 a 79, a Y, que é conhecida como os milênios, que é a geração anterior, que é a que se aproxima mais, né, nas características da Z, mas mesmo assim é diferente, e chega a Z agora, né, que alguns autores, existem algumas discrepâncias do período, mas na minha tese, na minha pesquisa, eu sigo são os nascidos a partir de 1995, que é essa geração que já está aí Z. Então, essa geração, por ter um padrão de comportamento diferente, uma visão de mundo diferente, ela vem mexendo com as empresas estão começando a entender que não dá para continuar no mesmo estilo de liderança que tinha com as gerações anteriores, porque com eles
Não vai adiantar. Não vai funcionar. Modelos de trabalho muito engessados, né? Processos muito burocráticos, né? A questão do nível hierárquico, né? Aquela coisa muito vertical. Então, são algumas das questões importantes que precisam ser adequadas para essa geração entrar no mercado de trabalho, Daniel. Então, é desafiador, porque são 4 gerações trabalhando juntas com visões e padrões diferentes. E junta tudo isso com a questão do jovem, porque quando a gente é jovem, independente da geração que a gente já vem com esse ímpeto, né, com essa vontade de transformar, né? Então, tudo isso somado, ela realmente veio para tirar as empresas da zona de conforto, e eu acredito que seja um dos grandes desafios hoje, tanto das empresas quanto dos líderes, né? Com certeza não é à toa que a gente está falando sobre isso, né, Gabi? É isso aí, nós tem muitas questões aí pensando nessa geração, mas uma recente, Thaís, que me chamou a atenção, a gente até levou no RH para você, é sobre essa geração e a vontade de assumir uma liderança. E aí um estudo que a gente viu de um consultor de carreiras de Harvard mostrou que apenas 2% dos jovens nascidos entre 97 e 2002 têm interesse em chegar aos cargos de liderança nas empresas que trabalham. A gente ficou 2%, assim, ficamos assustados com esse número, e a ideia aqui é a gente tentar entender o que isso impacta no mercado de trabalho, o que impacta nas empresas, e você consegue trazer para a gente alguns motivos de entender esse movimento, por que eles não têm interesse em seguir a liderança, o que está por trás disso, se isso leva as empresas elas precisam ter algum movimento para atrair esses jovens para a liderança, ou não, né? Como que faz para seguir na produção aí, no crescimento da empresa, nos negócios, o que pode impactar, né, para tudo isso? Eu acho que o primeiro passo muito importante que todos os líderes das empresas precisam ter é conhecer profundamente essa geração. Muitos não conhecem. E quando eu digo conhecer, eu digo até parar de criar estereótipo e rotular pelo comportamento somente, que é o que eles mostram. Eu acho que é muito importante a gente conhecer o que está por trás do comportamento deles, que é a verdadeira motivação e os valores. É uma geração que ela é guiada muito por valores. Eu escuto muitos líderes, principalmente RHs, né, muitas vezes falam, eles não têm valor, é uma geração que não tem valor. Não, eles têm valores diferentes dos nossos, e o que move eles são coisas diferentes. Então, por exemplo, se você pegava a geração X, que era uma geração muito preocupada com status, era uma geração que queria crescer, era uma geração que dava muita importância para cargos de liderança e de gestão, você pega a geração Z, não é isso que mais motiva. A geração Z, ela é uma geração, os jovens eles precisam enxergar um propósito por trás daquilo. Os valores deles precisam bater, precisam conectar com os valores da empresa, né? Então, por exemplo, é uma geração que tem muita questão de respeito à diversidade, sustentabilidade. Então, a empresa que não tem isso como valor, ela acaba não sendo atrativa, né? Acaba não sendo atrativa. Então, assim, é um jovem, é uma geração que eu até arrisco dizer, e a gente tem que tomar muito cuidado com pesquisa, porque a forma como a gente pergunta dá um viés, assim, sabe? Né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque assim, não é que eles não querem ser líderes ou crescer, não, eu acho que não é isso. Eles são movidos por outras coisas como prioridade. Só que essa geração, comparada à geração Y, Gabriela, que é a anterior, os milênios, ela é uma geração mais pé no chão. Então, ela é uma geração que se preocupa, sim, com segurança. Porque aqui no Brasil, eles nasceram num período onde é um período de instabilidade econômica, instabilidade política, né, social, né? Então, eles presenciaram Lava Jato, impeachment, né, várias questões aí econômicas que isso acabou influenciando na necessidade de segurança. Ela não é uma geração como a Y, que só queria qualidade de vida, eu quero ser feliz, eu quero fazer o que eu amo e só. Ela é uma geração que ela busca mais um equilíbrio, né, Gabriela? Então, assim, mas não necessariamente um crescimento vertical que envolva cargos. Então, é muito mais pela causa, é muito mais pelo propósito. E a liderança está atrelada a essas questões, A liderança está atrelada a isso, né? Então, por isso que eu acho que a gente não pode reduzir, numa pesquisa a gente tem que tomar um pouco de cuidado para fazer uma interpretação de um dado, assim, de uma forma mais profunda, porque se eles entenderem que ser líder nesta empresa
ele vai poder, né? Vai ter um valor gerado, vai ter um propósito, ele vai poder inspirar. Nossa, isso vai ser super motivação para ele. Agora, se for simplesmente um cargo de gestão, isso definitivamente não é o que atrai, né? Ou não é o que é atrativo para eles. Ô, Thaís, eu tô doido para fazer várias perguntas aqui. Eu quero perguntar sobre papel do RH, quero perguntar sobre conflito de gerações, se isso existe de fato e tudo, mas eu antes queria, eu tô mais curioso, na verdade, para saber os principais achados da sua tese de doutorado. Porque... também tô curiosa. Porque assim, porque eu acho, você falou a palavra estereótipo, e eu acho que a gente se perde muito quando a gente fala de gerações. A gente vem com um monte de estereótipos. Esse é velho, esse é conservador, esse não gosta de liderança, esse não gosta de não sei o quê, sei lá. Generaliza, né? A gente generaliza demais. E eu sei que algum nível de generalização, a gente acaba não conseguindo escapar disso, mas obviamente que uma tese de doutorado vai muito mais a fundo. Então eu queria que você compartilhasse com a gente assim, os principais achados sobre a geração Z, porque eu acho que esse seria um guia para quem é gestor de pessoas entender de fato o que é a geração Z. Perfeito. Você sabe que quando eu comecei a estudar gerações, existem muitas pessoas que até criticam a classificação por gerações, por dizer que, né, porque a gente não pode generalizar e tal. A classificação por geração, ela ainda é muito benéfica para que a gente possa ter uma compreensão melhor, tá? Né, do comportamento humano. Porém, a forma como você faz essa compreensão, ela vai fazer a diferença. A gente não pode generalizar. Por quê? Porque existem fatores, inclusive na minha pesquisa, eu cruzei variáveis, Daniel. Por exemplo, eu não posso comparar um jovem com um nível socioeconômico diferente. Por quê? Uhum. Porque tem todo um histórico ali que vai influenciar na sua visão de mundo, no seu padrão de comportamento. Então, até na minha pesquisa, eu cruzei a variável gênero, porque eu queria ver se tinha diferença, né? A nível socioeconômico foi uma outra também, e a idade, porque o que acontece? O recorte da geração, durante algum tempo foi 20 anos, hoje está 15 anos, e existem estudos que isso vai reduzir, por quê? Porque as mudanças estão tão rápidas no mundo, que estão influenciando de uma certa forma o comportamento, que num futuro muito próximo eu acredito que não vai mais nem ser válido estudar geração, porque a gente não vai conseguir estipular aí um certo, né, padrão, né? Num futuro muito próximo, mas ainda é muito útil essa classificação se a gente souber interpretar e não generalizar. Você sabe que o que me estimulou a estudar, que eu acho que isso é muito interessante, eu comecei a estudar geração Z há 7 anos atrás, ninguém nem falava de geração Z. Ainda lá para 2015, 2016, ainda era um tema muito, né? E eu comecei a estudar porque, como eu faço muita formação, muito treinamento dentro das empresas, eu ouvia muitos líderes do RH reclamando dos jovens. Porque eles chegam com os estereótipos que a gente conhece. E que, olha, eu não estou dizendo que não é. Sim, são características desses jovens, né? Mas reclamavam. Então, por exemplo, meu Deus, esses jovens não querem nada com nada, não são responsáveis, né? Você não pode falar nada, muito frágil. E reclamando muito de como que estava chegando despreparado no mercado de trabalho. Isso me despertou tentar ir mais a fundo, sabe? Tentar entender o porquê, né? As causas que faziam tanta diferença assim. E na pesquisa, eu fiz o doutorado, né? E aí eu fiz uma pesquisa muito profunda, que até está no meu livro mais recente agora, que eu lancei, Geração Z, o Modelo de Aprendizagem Zímago, que tem um recorte da pesquisa lá. E o que eu identifiquei na pesquisa tem algumas questões muito interessantes. Eu analisei padrão de comportamento, porque é importante, é o que a gente treina, né? Então é o que a gente forma, e é o que impacta nas empresas, o comportamento. Mas eu quis ir mais a fundo, Daniel. Eu quis estudar qual era o valor e a motivação desse jovem, porque a gente percebe que eles são movidos por outras coisas, né? Eles entram em conflito por coisas diferentes que a gente. Por quê? Porque os valores são diferentes, né? Eu queria entender como é que era essa relação com a tecnologia. Porque, Daniel, Gabriela, a gente já nasceu com a tecnologia e a gente já é dependente dela. Porque eu falo isso direto, as nossas gerações... Quer dizer, eu não sei vocês, né? Acho que vocês são millennials, vocês dois, né? Mas assim... Eu sou. Você é millennial, né? Acho que vocês dois têm cara de novinho. Eu tenho um pé no Y e um pé na X. Eu tô bem ali, sabe? Na faixa. Não, mas eu também tô meio no limite, hein? Tô meio no limite. Tá usando uma margem aí, Hilda. Mas assim... eu queria entender, sabe, a relação com a tecnologia que eles têm, por que a tecnologia é tão importante, e queria entender o quanto que ela influenciava nas relações. E aí, nessa minha pesquisa, o que eu pude observar me proporcionou, e quem lê a pesquisa e quem se interessa em entender sem julgar, porque, Daniel, eu acho que o grande desafio é a gente olhar para a geração Z sem julgar.
É tentar olhar pelo filtro deles. A gente não consegue ter um olhar empático. Essa é a grande verdade. E aí a gente fica muito reativo. Por quê? Porque a geração Z também não tem um olhar empático pelas gerações anteriores. Porque eles também julgam, a gente critica. Mas quem são os mais, né? Quem são os mais experientes nessa história? Quem são os mais maduros? Tem que partir da gente. Alguém tem que dar um passo atrás, Alguém tem que dar um passo, né? E você sabe que eu comecei a ter uma compreensão muito diferente. Eu comecei a não julgar porque eu entendi. Vou dar um exemplo. Eu entendi, por exemplo, na pesquisa, o quanto que nascer com a tecnologia influencia a falta de paciência deles e a velocidade deles. Eles querem as coisas para ontem, né? Então, assim, o nível de atenção, ele é realmente muito menor. E isso, todo mundo sofre com isso. Por quê? Porque os educadores, para você fazer uma formação e um treinamento para jovem, gente, quem faz treinamento para jovem, prende a atenção de jovem, faz para qualquer um. Né? Então, assim, né, os líderes conseguirem engajar, despertar o interesse, né? Então, assim, tudo isso é muito desafiador, mas a tecnologia, ela proporcionou isso. Porque esses jovens, gente, vocês são da época que vocês são da era antes do Google? Vocês se recordam da vida antes do Google? Sim? Eu consultava no Almanac Abril, né? Olha lá, né? Então, assim, era mais difícil para a gente conseguir informação, a gente não tinha acesso fácil. Então, naturalmente, a gente tem a tendência a não querer tanta velocidade quanto eles. E olha que a gente já também não tem mais paciência, né? Já estamos ficando nessa mesma. Mas estamos assim, né? Então, por exemplo, isso é algo. Só que o que acontece, Daniel, o que a gente precisa ter muito assim na nossa mente é o seguinte: na minha pesquisa, eu consegui identificar que as principais fraquezas dessa geração são, na verdade, forças em desequilíbrio que ela tem. São forças em exagero. Então, por exemplo, é uma geração muito ansiosa, que tem uma visão curto prazo, certo? Porque a velocidade que eles têm em exagero torna grande fraqueza, faz com que eles sejam ansiosos e que eles queiram as coisas a curto prazo, percebe? Quando você tem esse tipo de compreensão acerca das características deles, você começa a entender a importância do nosso papel como RH, como líder, de ajudá-los a equilibrar isso, para potencializar a força, ao invés de criticar a força em exagero que vira fraqueza. Não sei se faz sentido para vocês. E faz isso todo. eu fiquei pesquisando, tendo interesse de ter um olhar genuíno sem julgar, né? Tentando ter assim, esse olhar empático de entender o quanto que a tecnologia influenciou a vida deles e o quanto isso está no DNA dessa geração. Né? Uma outra coisa muito interessante também na minha pesquisa, e que daí eu acho que só potencializa e fortalece a necessidade de nós. E quando eu digo nós, eu dou na minha pesquisa o nome, no meu livro, de parceiros estratégicos desse jovem. Que quem são os parceiros estratégicos desse jovem? Primeiro os pais, porque é fato, né, Daniel, Gabriela, a educação da geração Z foi uma educação diferente da nossa, então ela também influencia, né, a forma como teve a educação, inclusive na fragilidade dessa geração. É uma geração mais frágil, porque é uma geração que não ouviu tanto não, é uma geração que ouviu que podia tudo, então naturalmente não gerou frustração na época da infância e da adolescência. Quando gera frustração na vida adulta, não sabe lidar, né? Então, isso é tão frágil, por isso que, né? Então, percebe? Quando você começa, ao invés de criticar, ter interesse de entender o que está por trás daquela característica, nossa, muda tudo. E aí você começa a entender que pais, educadores, professores e líderes, juntamente com a RH, nós somos o parceiro estratégico da vida desse jovem. A gente tem uma parcela de responsabilidade deles serem assim. Afinal de contas, eles foram criados para a nossa geração, né? A gente, alguma influência tem nisso, né? Claro. Seja até na ausência, muitas vezes, né? Que a ausência acaba... Então, esse olhar... Ou em gerar novas frustrações, já que eles não tiveram frustrações antes, a gente vai frustrar agora. E aí, assim, eu entendo, eu não passo a mão na cabeça, no sentido de, você defende essa geração. Não, eu não defendo. Eu só procuro tentar entender e assumir a minha parte da responsabilidade como geração anterior do que me cabe nisso e tentar ajudar, focar na solução. Um dado da minha pesquisa que me assustou muito, assim, e que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que reforça essa importância de quem está ouvindo a gente, RH e líder, né, de como a gente tem que atuar de uma forma muito mais colaborativa, de apoio, de inspiração para esses jovens, ao invés de só reclamar. Eu fiz uma pergunta na minha pesquisa que falou o seguinte: quem é o seu líder exemplo na sua vida? Você tem uma pessoa que é uma influência, que você olha, que te inspire, que é exemplo? Vocês imaginam qual que foi o resultado? Vocês têm alguma ideia?
Nossa, Não tem. caramba. Sinceramente. Sei lá, alguém de Big Tech, assim, sei lá, Mark Zuckerberg, Tipo Steve youtuber, Jobs. né? Influencer digital, alguma coisa, YouTuber, Você sabe que isso, em segundo lugar, veio isso. Mas, em primeiro lugar, a resposta foi, não tenho. Eu não tenho uma referência. Uau. Eu desconheço, eu não sei responder essa pergunta. Não sabe E responder isso, ou não consegue pensar em ninguém? não consegui consegue pensar, não consigo, não tenho ninguém na cabeça. Teve dificuldade Uau. de responder. Caramba. E eu acho que isso é um alerta muito grande, porque mostra que a gente não está conseguindo se conectar com esse jovem a ponto de ser uma referência, a ponto de ser um exemplo. Então, se você perguntasse isso para a minha geração, provavelmente ia vir meu pai, minha mãe, algum líder que eu tive inspirador, algum educador, professor. Não vir ninguém dos parceiros estratégicos é um alerta. Não sei se vocês concordam. É um alerta do tipo, Concordo, a gente não está claro. se conectando, automaticamente a gente não influencia, não é inspiração, e falta referencial, né? Falta referencial. E aí, alguém que eu me espelhe e tudo. E quando a gente deixa o espaço vazio, ele é preenchido por outras coisas. E nem sempre essas outras coisas vão ser uma influência positiva, né? É preenchido pelos youtubers da vez. Então, e aí é onde vem, assim, a preocupação. Então, assim, esses são alguns dados, né, Daniel, Gabriela, que assim, que na pesquisa veio isso, porque para ir a fundo, sabe, para poder analisar, para entender o que está por trás dessa geração e o que motiva, e as empresas precisam conhecer profundamente, sabe? Porque só assim elas vão conseguir redesenhar, adequar os seus modelos de trabalho, até benefícios, assim. O que é benefício para essa geração não é benefício para as nossas. Né? Thaís, eu ia te perguntar justamente isso. Se as empresas, as lideranças e o RH estão interessados, na sua opinião, em entender, sem julgamento, sem estereótipos, entender essa geração para poder revisitar o seu negócio, a sua gestão de pessoas. Então, você trouxe essas suas descobertas, a questão de valor e motivação, o que motiva, as questões das habilidades, as forças em exagero. Claro, precisa de um envolvimento das lideranças, do RH, em querer entender, né, em se propor a entender essa geração. E eu queria primeiramente perguntar se você acha que isso está acontecendo e o que exige de revisão por parte de gestão de pessoas das empresas para se conectar, né, com essa geração e, enfim, conseguir conversar, ser referência, ser parceiro. Perfeito. Eu já vejo o movimento, sim. Então, assim, eu já faço muito treinamento dentro das empresas para preparar os líderes para aprenderem a fazer, né, a liderarem essa geração, aprender a engajar. Então, sim, aliás, é um dos principais, assim, até treinamentos que eu tenho feito. Existem grandes empresas que têm aí um foco muito grande de gestão de pessoas, que já estão redesenhando modelos, então, né, já estão conseguindo fazer modelos de trabalho mais híbridos, né, então com uma flexibilidade de horário, né, então assim, já está com planos de carreira fora do tradicional que a gente entende. Existe até cargos que foram criados já de CEO Z, né, que é da geração Z, uma pessoa especialista para entender essa geração. Então existe um movimento, mas ainda é pequeno e lento mediante a rapidez das mudanças. Entende? Então, assim, precisa ter uma maior agilidade. É claro que tem segmentos que têm mais dificuldade e que vai ter que repensar melhor, por exemplo, serviços, né? Então, eu trabalhei há muitos anos em hotel, eu faço muito treinamento para hotel. Hotel é um segmento, um dos exemplos de segmento que já está muito desesperado porque ele não é atrativo para essa geração. Por quê? Essa geração não quer trabalhar de sábado, de domingo com aquele horário fixo, com escala, sabe? Sim. Aquela coisa. Então, assim, já é um segmento que já está com uma dificuldade de atrair jovens muito grande. E precisa urgente rever. Então, existem empresas, principalmente as relacionadas com tecnologia, que são mais atrativas, né? Por quê? Porque tem um departamento, uma área de diversidade muito grande. Os jovens, eles, nossa, essa coisa de preconceito. Na minha pesquisa, eu fiz uma pergunta para eles na minha pesquisa, que foi: o que mais te irrita, o que você menos gosta nas gerações anteriores? E preconceito, assim, como mais alto, né? Então, eles enxergam as gerações anteriores como preconceituosa, entendendo que o preconceito mudou também ao longo do tempo, né? O que era preconceito pra gente antes,
teoricamente não é hoje. Claro. E também tem que ter empatia deles para entender que é um movimento, né, uma transformação também né, dos imigrantes digitais, que a gente chama assim, né, que somos nós, né, que temos antes da internet, nós somos imigrantes digitais, mas também é algo que as empresas precisam começar, sabe? Então, assim, os valores muito conectados com eles, uma flexibilidade de modelos de trabalho, né, um desenho de plano de carreira diferente, enxergar o propósito por trás daquilo. Então, assim, eles precisam entender o propósito por trás daquilo para fazer sentido. Então, tem segmentos que vão sofrer mais, que vão ter que revisitar aí todo um desenho organizacional. Sim. Tem outros segmentos que já vão ter mais facilidade, né, de atração. O que é válido falar é que quando você pergunta para essa geração o que eles querem, né, e tal, muitos querem ser empreendedores, donos do seu próprio negócio. Então, acho que cabe também às empresas a investirem no intraempreendedorismo, porque eles têm isso muito dentro deles, né? Então, também é um outro caminho. Thaís, para a gente caminhar para o final da nossa conversa, eu queria te perguntar sobre o lance de conflito ou choque de gerações, se é mito, se é real. Se é real, como o RH ou como o gestor de pessoas pode lidar com isso? É melhor, então, apostar na diversidade, ou seja, em uma empresa mais diversa, com pessoas de várias gerações? É melhor apostar em uma única geração para não ter conflito e tudo mais? Quer dizer, como é que você vê essa questão do conflito de gerações? Perfeito, ele existe, é real, se não tem uma liderança que saiba fazer uma boa gestão. Uma equipe de alta performance precisa ter diversidade. Quando você tem uma liderança preparada para ter no seu time essa diversidade geracional, é incrível o quanto pode potencializar. Quando você coloca um baby boomer com uma geração Z e tem um líder que sabe fazer a liderança, influenciar e fazer essa gestão, é incrível os resultados que podem dar. Foi feito um experimento numa empresa de inglês, de curso de inglês, que ela colocou jovens da geração Z para falar, para praticar com americanos que estavam numa casa de repouso, baby boomers. E eles colocaram os dois juntos, e aí deram um propósito para cada um, né? Então, o propósito para a geração Z era ensinar tecnologia para o americano que estava lá na casa de repouso, e o da casa de repouso, do baby boomers, era ensinar o inglês, para eles praticarem o inglês. Gente, esse projeto foi incrível, potencializou, criou conexão, né? Teve, assim, benefícios para os dois. Fantástico. Assim, foi fantástico. Então, quando você coloca, né, uma diversidade junto, aonde? Porque a força, um complementa o outro, um pode ajudar o outro. Claro. Né? E você trabalha isso numa liderança que sabe fazer gestão. Os conflitos acontecem porque vai ter divergência de opinião, mas eles são poderosos, eles geram produtividade, eles são benéficos. Agora, quando você não tem uma liderança preparada para isso, aí é onde esses conflitos dão problemas, né? E infelizmente ainda a gente está num cenário que dá mais problema do que benefício. Então, acho que o caminho é realmente preparar as empresas, os RHs, as lideranças, para ter esse olhar mais empático, para conhecer profundamente cada um, e para poder conseguir fazer essa gestão aí de uma maneira muito mais eficaz. Mas eu defendo diversidade geracional, com certeza, assim, né, para alta performance. Perfeito. Maravilha, Thaís, quero te agradecer imensamente pela sua participação, pelos seus insights, parabenizar você pelo seu trabalho e pelas suas descobertas, digamos assim, no doutorado, e desejar muito sucesso para você. Obrigada, eu que agradeço, Daniel, Gabriela, obrigada. Sempre é um tema que eu amo, né, que eu estudo há muito tempo, e para mim é sempre uma oportunidade de compartilhar. E quem sabe quem escutou a gente aqui, né, não conseguir plantar uma sementinha para se juntar, ser um parceiro estratégico mesmo, para poder ajudar e potencializar isso, né, mudar esse cenário e fazer com que a gente tenha aí, né, uma geração Z muito mais preparada, né, no mercado de trabalho. Com certeza, e as outras gerações mais preparadas ainda para lidar com essa nova. Porque eles tiram a gente da zona de conforto, viu? Mas isso é bom. É isso é bom. Gabi, obrigado também por ter tirado um tempinho para participar hoje com a gente. Eu que agradeço, Dan. Obrigada, Thaís, foi um prazer. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Thaís Giuliani? Ela é consultora, mentora, escritora, além de criadora da Geração Zimago e doutora especialista em Geração Z. Quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora da plataforma de conteúdo RH para você.
Quero deixar aqui também para vocês o convite para assinar o feed do podcast, do RH para você Cast, aí no tocador de sua preferência. A gente está no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente. Fica a dica para você assinar o feed do podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo no ar, publicado, a gente vai aparecer na página inicial do tocador de sua preferência, no tocador que você usa. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, tem episódio novo publicado para a gente começar bem a semana. E por falar nisso, desejo uma excelente semana para você. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.